Prazer enorme te receber aqui, Aline, para a gente conversar um pouquinho. A Aline é pesquisadora da Universidade de Brasília, ela trabalha no Laboratório de Psicologia Social e ela vem já há 4 anos, né, acompanhando o nosso programa. A gente desenvolveu um método dentro da Oficina das Finanças e é um método para mudar a relação das pessoas com o dinheiro, para conseguir que as pessoas possam ter mais liberdade, mais autonomia nas decisões e possam viver de uma forma mais livre, mais leve, sem que o dinheiro seja um problema, fazendo a gestão desse fluxo dentro dos 6 Gs. E a gente adapta essa metodologia esse método para vários programas, para diferentes públicos. E a gente fez essa parceria com o Laboratório de Psicologia que nos ajuda a medir os resultados. Então, nessa parceria, eles têm desenvolvido instrumentos, têm feito o acompanhamento dos resultados, e aí a gente senta com os relatórios, vê os feedbacks, vê estudos de psicologia, traz esses estudos como sugestões para que a gente possa também ir fazendo aperfeiçoamento nas ferramentas, e a gente vem nesse processo construindo processos, tentando melhorar as intervenções para poder a gente ter melhores resultados. É muito importante que os programas tenham esse tipo de avaliação para você conseguir, não só aprimorar o programa, mas saber se o programa realmente está tendo resultados, está sendo efetivo, porque é muito simples você fazer um programa, não medir e na sua percepção apenas achar que está funcionando, né? Principalmente na pesquisa nas escolas, a gente tem um foco muito grande em não perguntar apenas para uma fonte, né? Então a gente utiliza a pesquisa tanto para os pais, quanto para os professores, quanto para os alunos. Então a gente tem 3 fontes diferentes avaliando e nos dando feedback se o projeto está mudando o comportamento das crianças, né? As pesquisas atuais, assim, mostram uma tendência de para onde o que precisa ser melhorado nos programas de educação financeira escolar como um todo, né? E é muito apontado essa questão da mudança de comportamento, de você não ter só o conhecimento de matemática financeira, você não só saber fazer conta, entender os conceitos, isso não basta para você ter uma sustentabilidade financeira, né? Então, é necessário que você trabalhe questões comportamentais no nível de mudar a percepção também que a pessoa tem das finanças, ter uma visão mais ampla, ter uma visão de que tudo que a gente faz é dinheiro, né? O consumo ele não é só comprar as coisas, é também descartar, reusar. E não só isso, tem uma preocupação grande em envolver as pessoas que estão com a criança, né? Então considerar a opinião dos professores, capacitar esses professores, que é uma coisa que a oficina faz bastante, né? Se preocupa bastante com isso. E também, tentar integrar os pais aos projetos, porque se o aluno aprende uma coisa na escola e chega em casa e ele vê uma coisa totalmente diferente, né? Exatamente, ele provavelmente, no mínimo, ficará confuso, né? E tende a respeitar mais a figura paterna, né? Os pais, os responsáveis. Então, não adianta muito você trabalhar isso na escola, sendo que os pais não estão envolvidos, os pais não concordam ou coisa do tipo, porque vai acabar que não vai ser muito efetivo. A gente tem visto, né, nos últimos anos a pesquisa, os resultados, e a gente vê que as famílias elas são muito propensas a gostar de que a escola faça esse papel, né, que ajude e contribua nisso. A Aline teve a oportunidade de levar já o resultado das escolas para 2 congressos. Isso. Um de psicologia, você pode contar um pouquinho como é que foi isso? Sim. Um deles foi ano passado, que foi o Congresso de Psicologia Organizacional. A gente levou mais a ideia de fazer avaliações desses programas fora do ambiente corporativo, né? Pensar no ambiente escolar como um ambiente que merece ter avaliações das suas disciplinas, do seu material. E aí foi bem positivo porque é uma coisa que no Brasil a gente não tem muito uma cultura disso, de avaliar essas questões
fora das empresas, né? E também essa ideia, né, dos 3 focos, tipo, de também perguntar para os pais, para os professores, para os alunos, questionários diferentes, adaptados, né? Cada um para o foco, né? Sempre pensando nessa coisa do comportamento das crianças, mas também na percepção de o quanto aquilo tem valor para os pais, o quanto que aquilo é importante para eles, o quanto que o professor está conseguindo fazer as atividades, o quanto que está mudando também a vida do professor, né? Então tudo isso a gente avalia e tenta conectar esses resultados juntos, assim. Tipo. Legal. E quando a gente fala, né, de comportamento e a gente sabe que as pessoas têm um discurso, e eu achei muito interessante quando a gente começou a conhecer o trabalho de vocês, a forma como vocês vão fazendo as perguntas e vão fazendo o cruzamento de dados para saber se, né, checar ao longo das perguntas se aquilo tinha uma consistência de resultado. Se você puder explicar um pouquinho como é que são essas metodologias para medir comportamento, porque não é só a opinião da pessoa, né? A gente não faz perguntas e faz opinião. Existe uma forma estratégica de perguntar para se conseguir checar a mudança real de comportamento. Sim. A maior parte do nosso instrumento ele é quantitativo, né? Então ele é bem objetivo. São afirmativas que a gente pede para a pessoa dizer o quanto que ela concorda ou não com elas. E não basta uma afirmativa só sobre um assunto. Por exemplo, a importância da educação financeira. Não basta você botar só uma, que a pessoa provavelmente vai responder muito alto por ser o esperado dela, né? Tipo, vamos dizer assim. Então a gente constrói várias afirmativas durante o instrumento e depois a gente realiza as análises para agrupar esses itens em fatores. Então no final a gente vai ter um fator de a importância da educação financeira para os pais, um fator da mudança de comportamento percebida a mudança de comportamento dos filhos percebida. A gente sempre pensa que comportamento é uma coisa complexa, percepção também, né? Tipo, opinião, crenças, né? Tipo, são coisas complexas que não se resumem a uma frase só, né? Tipo, então, os instrumentos que a gente constrói, eles são bem detalhados nisso para a gente ter um maior número de dados e ver se a pessoa realmente está respondendo verdadeiramente, vamos dizer assim, tipo, conscientemente e não só respondendo por responder, marcando tudo 10 só porque ela quer terminar aquilo logo. Então a gente tem esse cuidado na análise dos dados. E aí o outro lado que a gente faz nos instrumentos é uma análise mais qualitativa, que tem um último campo da pesquisa, é um campo que a gente deixa aberto para os participantes colocarem sugestões, opiniões e tudo mais. E aí a gente faz uma análise mais de entender quais são os temas que mais surgem nessas sugestões. Entender se são elogios, se são críticas de alguma coisa específica. Acho que teve um ano que surgiu muito em uma escola a questão de uma baixa carga horária. Então, dar subsídio para uma coisa que não necessariamente a gente está medindo no instrumento, mas que a gente pode aprimorar a partir desses comentários, né? E isso é muito importante, né? A gente ter um feedback, não só os feedbacks das escolas no dia a dia, mas a partir dos instrumentos a gente conseguir fazer o aprimoramento, e é isso que a gente vem fazendo, né? Desde de 2013, quando a gente lançou o programa.